quais beats você quer trabalhar. Você quer fazer, tipo, as beats a gente pensar em pontos de história, ou a gente pegar, tipo, os 7 pontos de história. 7 pontos de história é setup, que é o início ali, o mundo comum. Inside Incident, que é O ponto. incidente Uhum, inicial, que é uhum. a primeira grande coisa que acontece que leva a personagem à jornada. Fim do ato 1, midpoint, que é o ponto a metade da história. Fim do ato 2, clímax e resolução. Esses são os 7 pontos de qualquer história. E se você for ver outras formatações de roteiro, todos esses pontos estão incluídos lá, talvez com nomes diferentes. Eu Mas acho eles que, existem. como pra gente tentar se manter no tema das versões, Uhum, e a gente, como eu acho que a nossa história tá se encaminhando pra ser uma história mais guiada ao personagem internamente, não ao uhum, plot em uhum, si, né? Eu acho que a gente pode primeiro pensar em quem ela vai encontrar, uhum. como que vai ser o arco interno dela, e aí depois aos poucos tentar encaixar isso nos story points. Nesses story points também, eles têm pontos emocionais envolvidos com Sim, eles também. Eles não são só plot points. sim, mas digo pra gente saber que ela tem que encontrar determinadas pessoas, a gente não ir se perdendo. Porque eu acho que aos poucos também a gente tem que cuidar pra não ficar colocando plot, plot, plot e se perder Uhum, do. E se perder da uhum, jornada uhum. emocional interna dela. Não é isso que eu tô falando. Tipo, esses plot points, eles não são só plot, eles envolvem com o emocional. Não, sim, eu Onde sei, mas ela. só porque às vezes a gente se pega muito, acontece tal coisa, vai Ah, a tal sim, sim. lugar, Uhum, sabe? Eu acho que mais pra gente se focar na nossa ideia inicial, que era encontrar pessoas e como que tá a imagem dela uhum, em uhum, cada. Então a gente tentar pensar na sucessão de pessoas que ela vai encontrar, uhum. pra gente guiar melhor aonde que ela tem que ir Sim, sim. nos stories e com as situações que a gente tem que criar pra que ela encontre quem ela Uhum. precisa. Mas aí a gente vai fazer a história. A gente só tem que tomar cuidado, então, acho que pra gente não ficar quase como capítulos dessas versões dela. Faz sentido o que eu falei? Faz, mas também não seria ruim. Não é ruim, mas às vezes pode ficar seriado demais. Porque daí parece que são curtinhas Não, sim, a gente em cuida pra não vez de fazer isso, tem que. uma. Sim, a gente cuida pra cada vez que ela encontra alguém, a mesma coisa estar indo pra frente. Tipo, ela Uhum. pode ir. Uma pessoa vai levando ela, a outra, em função de Ah, alguma coisa. uhum, uhum. É porque, tipo, de uma certa maneira, a jornada dela não é só encontrar as pessoas, e sim o planejamento do funeral. Sim, Porque é isso que vai, de uma certa maneira, guiar a história, o planejamento do funeral. E é nesses pontos desse planejamento que ela encontra essas sim. pessoas, né? Qual é quando tu fala nesses pontos de história? Hum. Qual é a diferença disso pra quando a gente olha pra aquelas sequências? Então, a Sabe o que eu gente. tô Eu falando? sei, Tá. Então, a gente trabalha com. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar com 8 sequências de um filme. Da onde veio isso? Isso é porque, antigamente, quando os filmes ainda eram em película, e os rolos não eram muito grandes, um filme tinha 8 rolos. Então, eles tinham que. Basicamente, eram rolos de 15 minutos. Então, no final de 10, 15 minutos, tinha que ter meio que um cliffhanger ali naquele final, para dar tempo deles trocarem o rolo, E a pessoa ainda tá se engajada manter ali. ali. Então, essa é a lógica das 8 sequências. Que a cada 10, 15 minutos, alguma coisa, entre aspas, grandes aconteçam. E aí, na questão dos 7 pontos, o, 7, eu conheci 8. era o 7, Setup, Inciting Incident, Act 2, Midpoint, Act 3, Climax, Resolution. Eu tenho um na minha mente que é uma. Eu lembro, não lembro. Eu lembro que era até o filme que eles deram de exemplo, era tão curto. Sabe aquele curta Piper? Que é do passarinho, Gosto, acho sabe? É bonitinho. muito bonitinho. E eles mostram direitinho.
A gente vai deixar o link desse curta na descrição do vídeo, pra quem não tiver assistido, estiver assistindo depois, a gente coloca o link aí. Mas é um curta de acho que menos de 10 minutos da Disney Pixar. É tipo isso, é. E eles mostram direitinhos como ali a cada minutinho tem. E eu lembro deles apresentarem assim: era um personagem tá na sua zona de conforto, esse personagem quer alguma coisa, é a etapa número 2. Ele sai da sua zona de conforto pra tentar buscar o que ele quer, essa etapa número 3. Aí sempre na 4 e na 5 que eu me atrapalho, mas aí na 4 ele encontra dificuldades. Não me lembro qual é a 5 e a 6, mas aí eu sei que termina com ele volta ao seu ponto de retorno, que eu acho que esse é o 7, e o 8º seria um novo mundo, seria tendo mudado. Eu lembro que eles apresentavam os últimos dessa forma, tipo, Sim. ele volta ao seu mundo, penúltimo, Sim. tendo mudado. Esse tá mais próximo Tanto de que eu lembro uma que o jornada 6 do herói. Tanto que eu lembro que o 6 era ele perde alguma coisa. Isso tá mais perto de uma jornada do herói. Eu teria que ver certinho isso aí pra ver Porque onde que a ele se jornada do encaixa. herói são 12. É, A não jornada é. do herói são 12 etapas. Sim. Essa eu acho que eu imagino que seja até uma estrutura bem da Disney, assim, Pode ser. que eles usam. Pode ser. Porque eu lembro que foi um vídeo que eu assisti que pegou esse curta de Como exemplo. exemplo. E eu lembro que me marcou porque é tão pequenininho e as etapas ficaram tão claras. Sim, sim. Então é um curta muito bom a gente pode assistir depois. Sim, a gente pode ver isso aí. Mas normalmente, no geral, os pontos é esse. É o setup, o inciting incident, o início do ato 2, midpoint, fim do ato 2, clímax e resolução. Esses são os mínimos e cada um tem o seu objetivo dentro de uma história. Sim. No 8 sequências, o fim da primeira sequência... A primeira sequência em si é o setup e o Lembrei. fim... O primeiro ele tá no mundo normal, o segundo ele quer alguma coisa, o terceiro ele sai da zona de conforto, o quarto ele passa por dificuldades, no quinto ele consegue o que ele quer, mas é uma falsa vitória, aí no sexto ele abre mão de algo muito grande pra conseguir o que ele quer, ou é o momento que ele percebe que o que ele conseguiu não é o que ele de fato precisava. Aí no 7 seria o clímax, quando ele de fato conquista o seu objetivo, e aí no 8 quando ele retorna pro... É alguma coisa assim. Tá quase como as 8 sequências, na verdade, porque quando você faz com 8 sequências, você... É que são tudo desdobramentos da mesma coisa, né? Se a gente for observar, né? As 8 sequências, você escreve frases do que o personagem tá buscando naquela sequência. E se ele vai conseguir ou não aquilo. E a resposta não precisa ser sim pra sempre. Tipo, pode ser não. Sim. Mas é aquela pergunta que guia a sequência. Mas aí, voltando, o sequência 1 é o setup e o fim da sequência 1 é o inciting incident. O fim da sequência 2 é o início do ato 2. A sequência 3 não tem nada ali desses pontos. Os 2 e 3 eles precisam só ter um pontinho de virada, assim, pra... Exato. Ou introduzir um personagem novo. Tem sempre alguma coisa ali. Eu vou trazer certinho o breakdown do que acontece supostamente que acontece em cada sequência. E é legal depois a gente, durante as lives também, usando o nosso filme de exemplo, passar pelo Saving the Cat, passar pela jornada do herói, até pra mostrar aonde a história estaria se a gente seguisse e se a gente tá decidindo seguir aquela estrutura ou não. Sim. Mas o engraçado é que o Save the Cat, eles têm o Fun and Play, né? Que é a parte que eles dizem que é a parte do trailer, que é a parte legalzinha do filme. Mas quando você começa a decupar os filmes, esse Fun and Play não aparece sempre no mesmo lugar. Às vezes ela tá em lugares muito aleatórios do filme. Sim. Então, tipo, eu acho que o Save the Cat é o mais arbitrário. Sim. Nesse sentido, em alguns pontos que ele tem ali, ele não é exatamente, tipo, tem que acontecer aqui. Até porque o Saving the Cat, ele já é um livro com o propósito de te ajudar a escrever, né? Enquanto outros, por exemplo, a Jornada do Herói, ela não é... Ela até é usada pra escrever histórias, mas ela é muito mais um estudo dos mitos, em que o autor, o Joseph Campbell, reconheceu aquelas etapas em mitos históricos, né? Sim. E aí, enfim, em função disso, tanto que... É o herói de 100 faces. O herói de 1000 faces. 1000 faces. Ele tem mais faces. Tem muito mais faces.
do que sem. Tanto que tem milenar. uma entrevista do Joseph Campbell que ele fala que uma das primeiras vezes que ele ficou ciente que o livro dele estava sendo usado como História. referência para escrever histórias foi quando o George Lucas chamou ele para assistir uns cortes do Star Wars e meio que mostrou para ele como ele se incluiu isso, né? para a jornada do Luke Skywalker. Então o Joseph Campbell de fato assistiu, acho que o corte do o Império Contra-Ataca antes de ser lançado, porque o Lucas tava... Chamou ele, chamou ele. Isso é legal. Mas eu acho que a gente também pode usar de novo voltando pro nosso filme, a lógica do como ela estaria planejando o funeral, porque como é um segredo, também é uma coisa, é um elemento... Segredos são ótimos pra filme, gente. Fica a dica. Porque isso traz muito subtexto para diálogos. Sim, pra audiência, porque a audiência sabe de algo que outros personagens não sabem. Então, tipo, eu acho que a gente pode usar muito disso, dessa jornada externa, pra gente construir a jornada interna. Porque essa jornada externa porque a gente tem que pensar, tipo, o que eu teria que fazer pra planejar o meu funeral? A gente vai ter que planejar tecnicamente o nosso funeral pra poder escrever a história dessa personagem. Meio, provavelmente. Porque, tipo, eu nunca tive que planejar o funeral de ninguém. Também não. Então, eu acho que eu tenho uma noção do que eu faria, mas, ao mesmo tempo, se eu não me tivesse colocado nessa posição agora, eu não teria pensado sobre isso. Então, eu acho que talvez o primeiro passo é pensar o que a gente faria pra planejar um funeral. Ponto. Sim. E ver, tipo, entrar na mentalidade da personagem também de ser uma pessoa extremamente independente e não querer pedir ajuda pra ninguém. Tudo bom? Fala com o pessoal aqui. Dá um oi. É isso aí, gente. Ele falou, tá na hora de comer, parem de falar. É mais ou menos isso que ele quer mesmo. Mas... Tá, vamos revisar então a nossa logline, tese e antítese do nosso filme. Então, a logline ficou: após a morte de um amigo, uma mulher, independente demais, retorna à sua cidade natal com o objetivo secreto de planejar seu funeral. Aí a tese é pedir ajuda é difícil. E a antítese é pedir ajuda é fácil. Ou talvez pedir ajuda não precisa ser difícil. Pode ser. Em vez de, tipo, é fácil. Porque, tipo, às vezes não é fácil mesmo. Dependendo pra quem você tá pedindo ajuda. Mas não precisa ser difícil. Eu acho que é isso aí. E será que nessa tese, nessa antítese, a gente não se afastou na questão das versões? Ou isso tá mais na temática? Eu acho que você tá na parte da temática. Da temática. Porque... é como... E muitas vezes cada versão dela é mostrar a dificuldade dela de pedir ajuda, sabe? Sim, até porque, querendo ou não, ela tem essa ideia de que ela cumpre papéis na vida das pessoas, nós não conhecem ela direito. Talvez até por isso ela não queira que certas pessoas saibam que ela precisa de ajuda em determinados aspectos. E daí que vem a integração da personalidade. Ela pedir ajuda faz parte dessa integração de personalidade.